Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nesse trabalho, nós iremos resolver a questão P54B do livro do Fogler, quarta edição, atividade 4.1 da disciplina de Cinética Aplicada, ministrada pelo professor Claro Lima Pinheiro, e os alunos são eu, Renaldo Chaves, e o Luca Fernando. Então, o enunciado da questão. O sangue arterial troca oxigênio e dióxido de carbono com o ambiente quando entra em um tecido capilar, como mostrado no diagrama abaixo. Como nós vemos, o fluxo de sangue e a hemoglobina em conjunto com as hemácias. A cinética da desoxigenação da hemoglobina no sangue foi estudada com auxílio de um reator tubular por Nakamura e Staub. Então, como nós vemos, essa é a reação de desoxigenação da hemoglobina. Apesar da reação ser reversível, as medidas foram feitas nas fases iniciais da decomposição, de modo que a reação reversa pode ser desconsiderada. Considere um sistema semelhante ao usado por Nakamura e Staub. A solução entra em um reator tubular de 0,158 cm de diâmetro interno e tem eletrodos de oxigênio dispostos a intervalos regulares de 5 cm ao longo do tubo. A vazão volumétrica de entrada no reator é de 19,6 cm3 por segundo, com uma concentração inicial de 2,33 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico. Então, nós temos essa tabela, os eletrodos e a porcentagem de decomposição da hemoglobina em cada um dos eletrodos. Item A. Utilizando um método diferencial de análise de dados cinéticos, determine a ordem de reação e a velocidade específica K1 da reação direta da desoxigenação da hemoglobina. Perfeito. Então, agora eu vou começar a explicar a questão A, que começa, com a cinética de desoxigenação da hemoglobina no sangue, e ela foi estudada com o auxílio do reator tubular PFR, como o enunciado disse. E a gente considera só a reação direta, né? Então, a reação vai ser desse formato aí, de HbO2 forma Hb mais O2. E a equação da taxa dessa reação, ela pode ser representada dessa forma. Na equação 2, que é por K vezes a concentração A elevado à ordem de reação, que a gente deu o nome de alfa aqui. E a gente sabe que o balanço molar para um reator PFR pode ser dado pela derivada da concentração no tempo, pelo menos a derivada da concentração no tempo, na verdade, como o professor já ensinou para a gente. E então a equação da cinética da reação ela pode ser dada pela equaçãozinha número 4. E é em cima dela que a gente vai trabalhar para resolver essa questão. Entretanto, a gente vai precisar ajustar alguns dados do problema, porque ele forneceu para a gente a posição, de cada eletrodo ao longo do tubo, e forneceu para a gente a conversão. E a equação que a gente tem, ela está em termos de tempo e concentração. Então, para transformar a posição em tempo, a gente usou a equação número 5, que é vazão igual a velocidade vezes a área. E a gente vai primeiro encontrar a velocidade, que vai ser descrita pela vazão sobre a área. E como é um tubo, a área aí vai ser a área da seção transversal desse tubo, é dada por πr ao quadrado. E a gente só fez um ajuste porque o problema deu o valor de diâmetro. E aí a gente vai combinar as equações 5 e 6 e encontrar a velocidade do fluido, que é de 1.000 centímetros por segundo. Ok? Então, a partir dessa velocidade, a gente aplica na equaçãozinha número 8 e encontra o tempo entre as posições dos eletrodos ao longo do tubo. Que vai ser
A distância é de 5 centímetros e a gente divide pela velocidade, que é de 1000 centímetros por segundo, e a gente consegue achar esse intervalo de tempo de 0,005 segundos. Perfeito? E para calcular a concentração, a gente sabe que a concentração no ponto ela pode ser dada em termos de conversão, né? Pela equação número 9, onde CA é igual à concentração inicial vezes 1 menos a conversão. E esses valores de concentração eles foram calculados com o auxílio do Excel, então a gente colocou a equaçãozinha, e o Excel calculou os valores da concentração de hemoglobina, de HbO2 para a gente, certo? Em cada ponto do eletrodo, em cada posição. Então, a tabela abaixo a gente tem o tempo, em segundos, e a concentração em cada ponto, que vai de 2,33 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico até 2,073. Ela diminui. Portanto, para uma reação reversível, né, e sem variação de vazão volumétrica, conduzido no reator tubular, a gente tem a equação da taxa, e a gente vai precisar linearizar ela, porque é um dos passos do processo para resolver pelo método diferencial. Então, a gente vai linearizar a equação, aplicar o ln de um dos lados, e a gente vai ficar com a equação 11, onde o K é a constante da taxa, também conhecido como a velocidade específica da reação direta, que é quem o problema está procurando. E a alfa aí é justamente a ordem da reação. Então, a gente pode pensar, né, que a inclinação da reta desse gráfico de Ln da derivada da concentração em relação ao tempo contra o Ln da concentração em cada ponto fornecerá para a gente a ordem de reação, né, que é o alfa. E os valores da derivada de concentração no tempo como função da concentração em cada ponto, elas foram determinadas a partir dos dados de concentração ao tempo, pelo método de diferenças finitas, que o professor ensinou para a gente na penúltima aula, que é basicamente uma diferenciação de 3 pontos, né? Esses dados da diferenciação, eles a equação foi colocada aqui, e aí o Excel auxiliou a gente a fazer os outros aqui, e a gente conseguiu esses resultados para derivar da concentração em relação ao tempo, para cada valor de concentração. E ainda a gente conseguiu ajustar, né, alguns valores, processar, na verdade, alguns valores, porque a equação, o gráfico que a gente quer, ele é de Ln, né? Então a gente calculou aqui com o auxílio do Excel o Ln da concentração e o da derivada da concentração em relação ao tempo. E os valores foram usados para plotar o gráfico em termos de concentração. E aí a gente pediu para ele ajustar, né, a uma reta, fazer uma regressão linear, e deu esta equação aqui. Então é a partir dela que a gente vai fazer o ajuste polinomial. Então a equação está aqui, do ajuste, né? Portanto, fazendo o ajuste polinomial, a gente tem que Ln da derivada da concentração do tempo é y. Esse 1,567 ele vai ser o Ln de K. O 1,016 vai ser o alfa, que é a ordem de reação, vezes o Ln de C, da concentração. Né? Então, a gente tem aqui, então, encontramos alfa, né, que é a ordem da reação, e encontramos Ln de K, fazendo a exponencial, aplicando a propriedade logarítmica,
a gente encontra o K, que é a velocidade específica da reação, que é de 4,792 segundos a menos 1. Então, a equação da taxa ela fica com esse formatinho aqui da equação 17. E aqui a gente pode ver aqui alfa e o K. Agora o Renan vai falar para a gente a questão B. Bom, item B. Repita o item A utilizando a técnica da regressão. Então, nós utilizaremos o método de regressão linear, que é o método dos mínimos quadrados. Então, a equação cinética da reação é dada pela equação 18, como já foi mencionado, e integrando com a condição inicial, com t igual a zero e a concentração igual à concentração inicial, com alfa diferente de 1 e colocando todos os termos em função de t, nós temos o modelo matemático descrito pela equação 19. Então, quando substituímos o valor da concentração inicial por 2,33 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico, e sabendo os valores de tempo e das concentrações em cada instante de tempo, foi possível fazer uma estimativa não linear utilizando o software estatística. Então, como nós podemos ver na imagem, temos um modelo matemático descrito pela equação 19 e temos os valores estimados para K e para alfa com intervalo de confiança de 95%. Então, baseado no que nós achamos usando estatística, encontramos os determinados valores de alfa e de K, e então nós usamos esses valores para encontrar o inverso da variação de concentração pelo tempo. Então nós encontramos esse determinado valor descrito pela equação 22. Também nós estimamos o valor de K e de alfa, também na estatística, utilizando a equação cinética linearizada com os valores que nós já havíamos trabalhado. Então, nós utilizamos a equação 23, né, linearizada, utilizando o logaritmo natural, como já foi mencionado. Então, utilizando a estatística, nós encontramos esses valores de alfa e de K. Alfa igual a 1,016 e K igual a 0,792 segundo a menos 1. O resultado está no arquivo em Excel, que será enviado em anexo. Então, nós temos o modelo linearizado, estatística, também com intervalo de confiança, e temos aí os valores estimados de K e de alfa. Então, nós temos na tabela, embaixo, para fins de comparação, a regressão não linear com a regressão linear. Então, nós podemos perceber que os valores de alfa deram bem parecidos, mas os valores de K deram relativamente distantes um do outro. Então, essas são as nossas referências, e é isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Vou interromper a gravação.